Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar do informativo número 1138 do Supremo Tribunal Federal, publicado dia 5 de junho de 2024. Galera, antes de começarmos, vocês já sabem da nossa formalidade, da nossa liturgia, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também, galera, fazer a sua inscrição para receber as notificações por e-mail do lançamento do nosso curso de processo civil que estreia dia 13 de junho. O link de acesso está aí na descrição do vídeo. E esse curso será ministrado pelo professor Marcelo Fortuna, mestre, doutor e juiz de direito. Galera, o Marcelo Fortuna tem a melhor didática do Brasil. Vocês podem acompanhar ele aí no nosso canal, no nosso Spotify e várias outras plataformas. Pessoal, vamos lá? Informativo número 1138 do STF. Direito Constitucional, Direito Penal. Resumo. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou o modo de vida da vítima em audiências e decisões judiciais. Processo ADPF número 1107 do Distrito Federal, julgado em 23 de maio de 2024. Inteiro teor. Apesar da evolução legal e constitucional, o Estado e a sociedade brasileira continuam aceitando a discriminação e a violência de gênero contra a mulher na apuração e judicialização dos atentados contra ela, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual. De fato, é comum que, nas audiências, a vítima seja inquirida quanto à sua vida pregressa e aos seus hábitos sexuais para que tais elementos sejam utilizados como argumentos para justificar a conduta do agressor. Essas práticas não possuem base legal nem constitucional e foram construídas para relativizar a violência contra a mulher, gerar tolerância em relação a estupros praticados contra aquelas cujo comportamento fugisse do que era considerado aceitável pelo agressor. Nesses casos, culpa-se a vítima pela conduta delituosa do agente. Nesse contexto, todos os poderes da República devem atuar conjuntamente para coibir a violência de gênero, especialmente a vitimização secundária da pessoa agredida em sua dignidade sexual. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para 1. Conferir interpretação conforme a Constituição à expressão elementos alheios aos fatos, objeto de apuração posta no artigo 400-A do Código de Processo Penal de 1941, para excluir a possibilidade de invocação pelas partes ou procuradores de elementos referentes à vivência sexual pregressa da vítima ou ao seu modo de vida em audiência de instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e de violência contra a mulher, sob pena de nulidade do ato ou do julgamento, nos termos dos artigos 563 a 573 do Código de Processo Penal de 1941. 2. Vedar o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa invocar o modo de vida da vítima ou a questionar quanto à vivência sexual pregressa com essa finalidade, considerando a impossibilidade de o acusado se beneficiar da própria torpeza. 3. Conferir interpretação conforme a Constituição ou artigo 59 do Código Penal de 1940, para assentar ser vedado ao magistrado, na fixação da pena de crimes sexuais, valorar a vida sexual pregressa da vítima ou seu modo de vida. 4. Assentar ser dever do magistrado julgador atuar no sentido de impedir essa prática inconstitucional, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal. Por fim, o tribunal determinou o encaminhamento do acórdão deste julgamento a todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país, para que sejam adotadas as diretrizes ora determinadas. Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil. Teses fixadas. 1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2.
Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou culpa grave, evidente negligência profissional na apuração dos fatos. Resumo: a responsabilidade civil de jornalistas, ao divulgar notícias sobre figuras públicas ou assuntos de interesse social, só ocorre em casos de dolo ou culpa grave, manifesta negligência profissional na apuração dos fatos, não se aplicando a opiniões, críticas ou informações verdadeiras de interesse público. Nos casos de assédio judicial a jornalistas, a parte ré poderá solicitar a reunião de todas as demandas judiciais para serem julgadas no foro de seu domicílio. Processos ADI número 6.792 do Distrito Federal e ADI número 7.055 do Distrito Federal, julgados em 22 de maio de 2024. Inteiro teor. Esta Corte considera a liberdade de expressão uma liberdade preferencial pela sua importância para a dignidade da pessoa humana, sendo imprescindível para a democracia que depende da participação esclarecida das pessoas. Essa posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente cabendo atribuir a responsabilidade civil ao jornalista ou ao veículo de comunicação nas hipóteses explícitas de dolo ou culpa grave, esta última caracterizada pela evidente negligência profissional na apuração dos fatos. Nos casos de assédio judicial aos jornalistas, a parte ré poderá solicitar a reunião de todas as demandas judiciais para serem julgadas no foro de seu domicílio. O assédio judicial verifica-se quando inúmeras ações são ajuizadas sobre os mesmos fatos em comarcas diversas com o objetivo de intimidar jornalistas, impedir sua defesa ou torná-la extremamente dispendiosa. É uma prática abusiva do direito de ação, com o notório intuito de prejudicar o direito de defesa de jornalista ou órgão de imprensa. Nesse contexto, quando identificado o assédio judicial, a proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu. Legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, que é a regra geral do direito brasileiro. Artigo 46 do Código de Processo Civil de 2015. E há várias leis que estabelecem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro: Lei da Ação Popular, Lei de Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa. Para unificar as ações que forem iniciadas em tribunais distintos, bastará que a defesa solicite sua remessa e redistribuição, tornando-se prevento o juízo do domicílio do réu, no qual a primeira ação for distribuída. Além disso, nas situações em que restar evidente o assédio judicial, o magistrado competente poderá reconhecer de ofício a ausência do interesse de agir e, consequentemente, extinguir sumariamente a ação sem resolução de mérito. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADI número 6.792 do Distrito Federal e integralmente procedente a ADI número 7.055 do Distrito Federal, para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 186 e 922 caput do Código Civil e ao artigo 53 do Código de Processo Civil, nos moldes da tese anteriormente citada, fixada também por maioria. Direito Constitucional e Direito Administrativo. Resumo: encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois 1. A plausibilidade jurídica no que se refere à alegada usurpação, pela lei municipal impugnada, da competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Artigo 21, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. 2. Há perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciado nas incertezas que se submetem as autoridades públicas quanto ao exercício de suas atribuições diante do aparente conflito entre as legislações federal e municipal. Processo ADPF número 1136, de São Paulo, julgado em 24 de maio de 2024. Inteiro teor. Em sede de juízo cautelar, compreende-se que a fixação do horário de funcionamento para locais destinados à prática de treinamento de tiro, bem assim do distanciamento mínimo em relação aos estabelecimentos de ensino, matéria afeta a autorização e fiscalização da produção e do comércio de material bélico, cuja competência é atribuída à União. Artigo 21, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Ademais, a disciplina estabelecida pela Lei
número 10.826 de 2003, Estatuto de Armamento, que reserva espaço de regulamentação para o Decreto número 11.615 de 2023, refere-se à política de segurança nacional e exige regras uniformes em todo o território brasileiro. Nesse contexto, a legislação municipal questionada contraria requisitos exigidos para a autorização de funcionamento de atividade submetida a critérios e condições de alçada da legislação federal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, referendou a medida cautelar concedida, que suspendeu a eficácia da Lei Lei 14.876 de 2023 do município de Ribeirão Preto, até o efetivo julgamento do mérito da ADPF. Direito administrativo, direito constitucional. Tese fixada. São constitucionais as leis dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase de apresentação das propostas à habilitação dos licitantes, em razão da competência dos demais entes federativos de legislar sobre o procedimento administrativo. Resumo. É constitucional, pois não viola o princípio do pacto federativo, as regras do sistema de repartição de competências ou normas gerais de licitação e contratação. Artigo 22, inciso 27, Lei Distrital, que adota Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal de 1988. Lei Distrital, que adota procedimento licitatório cuja ordem das fases é diversa da prevista na Lei nº 8.663 de 1993. Recurso extraordinário número 1.188.352 do Distrito Federal, julgado em 24 de maio de 2024. Inteiro teor. A previsão na Lei Distrital da inversão das fases do procedimento licitatório revela a norma que atende à autonomia das entidades federativas subnacionais para editarem leis de auto-organização. Essa norma não cria exigência adicional para os licitantes ao que já previsto na Lei Geral, na Lei 8.663 de 1993. Trata-se de mera disciplina procedimental, que não afeta as modalidades licitatórias ou fases existentes, e não põe em risco a uniformidade dos parâmetros entre os entes federativos, muito menos constitui circunstância alheia às condições estabelecidas na licitação. Ela também não ocasiona barreira à livre concorrência nem afeta a finalidade de selecionar a melhor proposta. Com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema número 1036 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentou a constitucionalidade da Lei Distrital, número 5.345 de 2014, e fixou a tese anteriormente citada. Direito processual civil, direito administrativo. Resumo. Demonstrado o perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo, pode ser relativizada a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias. Artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015. É admitida a reclamação a fim de corrigir a má aplicação de tese de repercussão geral e garantir direitos. Processos: ADI número 6.792 do Distrito Federal e ADI número 7.055 do Distrito Federal, julgada em 22 de maio de 2024. Inteiro teor. O STF exige o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar a reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2 do CPC de 2015. Não obstante, se houver perigo de perecimento do direito pelo decurso do tempo, o tribunal tem relativizado essa necessidade e admitido análise da reclamação para corrigir comprovada a má aplicação de tese na repercussão geral. Na espécie, haveria risco de perecimento do direito informado em fase da continuidade do procedimento de matrícula e início do ano letivo para os demais alunos aprovados no curso de medicina e da possibilidade da vaga do reclamante. Nesse curso, ser preenchida por outro aluno eventualmente beneficiado por um bônus de inclusão regional. É inconstitucional por violar o princípio da igualdade. O estabelecimento de bonificação de inclusão regional incidente sobre a nota final do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no Sistema de Seleção Unificada, SISU, para o ingresso em Universidade Federal, a beneficiar os alunos que concluíram o ensino médio nas imediações da instituição de ensino, mesmo que o bônus seja fixado tão somente para o ingresso no curso de medicina, sob justificativa da dificuldade de arregimentação de médicos para a localidade. Como corolário do princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição de 1988,
O texto constitucional enuncia expressamente ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Artigo 19, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Apesar da melhor das intenções, a fixação do aludido critério, embasado apenas na origem ou na procedência dos cidadãos, contraria o princípio da igualdade e afronta a autoridade de decisões proferidas por esta Corte. Com base nesses e em outros entendimentos, a primeira turma, por unanimidade, julgou procedente a reclamação para, confirmando a medida liminar deferida, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância do decidido por esse tribunal na ADI número 4.868 do Distrito Federal, e no recurso extraordinário número 614.873 do Amazonas, paradigma do tema número 474 da repercussão geral, prejudicado o agravo regimental interposto. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se vocês chegaram até aqui porque vocês curtiram, então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais para esse mundão, galera. E também não se esqueçam de fazer a inscrição aí no link da descrição do vídeo para o lançamento dia 13 de junho do nosso curso de Processo Civil com o professor Marcelo Fortuna, mestre, doutor e juiz de Direito. Galera, é isso aí, bons estudos, um forte abraço e tchau!